Eu Agi, do Espaço Energia Vital, digo para você ser muito bem-vindo à minha casa e eu vim falar com você sobre uma questão muito interessante, que é algo que vai além da nossa genética, que é uma coisa chamada epigenética. Por quê? Tenho formação em naturopatia, então nós ajudamos pessoas que queiram usar a natureza para se equilibrar. A gente entende que um corpo equilibrado é o corpo que não vai adoecer, é um corpo que tem uma digestão que funciona bem, um intestino que funciona bem. E isso vai muito além da nossa genética. Eu quero que as pessoas entendam que genética não é sentença, pode ser uma referência. E as pesquisas que eu sempre vi, o que sempre ouvi falar era que a genética determina 15% do que a gente tem no nosso corpo, no decorrer da nossa vida, e 85% era a epigenética, que é o que vai além da nossa genética. Mas, inclusive, nós estamos dando um curso sobre isso. Se você quiser, você pode participar ainda desse curso, depois ele vai ser vendido online. E o que é epigenética? São os hábitos de vida, é como a gente impacta o nosso corpo que não vai acordar determinados genes. E aí, você pode estar se perguntando, Gi, mas se você fala que a epigenética é 85%, do que a gente faz, né? Depende 85%. O porquê você fez mapeamento genético? Que eu fiz o meu mapeamento genético. Porque eu consigo ver ali as predisposições, porque eu já falei que genética é referência, e através dessas predisposições eu entendo o que eu preciso cuidar ainda mais do meu corpo. Combinado? Então, por mais que fale ali, que no curso eu fui mostrando várias partes do meu mapeamento genético, que eu sugiro que todo mundo faça, porque você fica sabendo as coisas que você tem maiores predisposições. Então, tinha lá diabetes tipo 2, tinha câncer de tireoide, câncer coloretal. Não significa que eu vou ter isso, eu sei que eu tenho uma chance maior, então eu vou cuidar mais dessa parte para que isso não acorde, não desperte esse gene. Combinado? E aí, sempre falava 15% é a genética, 85% a epigenética. E ontem eu me deparei com uma notícia incrível, chocante, beneficamente, que é aqui, ó, apenas 1% das doenças são hereditárias. O resto é pela forma que vivemos. E isso quem está falando é um geneticista. E antes de concluir algumas outras coisas, eu vou ler para vocês o que ele fala. Quando se trata de doenças e envelhecimento, a compreensão do DNA pode oferecer muito mais do que detecção de risco de problemas de saúde. Genes não são donos do nosso destino, afirma o geneticista molecular Mariano Zales. Ele tem se dedicado ao estudo da epigenética, a ciência que investiga como os nossos genes são ativados ou desativados sem que a sequência do DNA seja modificada. Para o chefe do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, abre aspas, podemos influenciar os nossos genes e nos reinventar, mesmo depois dos 60 anos. Olha que incrível isso, significa que tem tempo, a gente pode a todo instante estar se cuidando. Estudos recentes têm revelado que dietas baseadas em vegetais podem reduzir a idade biológica das pessoas. Como o estilo de vida influencia mecanismos tão complexos como a regulação genética? O repórter perguntou. E olha o que ele respondeu, que incrível. Genes
não são donos do nosso destino. Eles não se controlam por si próprios. Quem controla é o meio ambiente, isto é, a forma como vivemos, tudo que está à nossa volta, os acontecimentos ao longo da nossa vida e os nossos hábitos. E nisso, o cérebro cumpre um papel fundamental. Por que? O repórter pergunta. Porque as nossas células não enxergam o meio ambiente. Quem vê é o cérebro. Tudo o que sentimos passa por ele. O cérebro transforma sensação e informação em informação, e isso vai para as células. E os genes? O repórter pergunta. Os genes são regulados a partir de reações às informações do meio ambiente. Apenas cerca de 1% das doenças são hereditárias. Eu vou ler de novo. Apenas cerca de 1% das doenças são hereditárias, determinadas exclusivamente por um componente genético. E mesmo assim, o efeito é limitado. Somente cerca de 10% dos casos de câncer de mama e colo retal são de origem hereditária. Ainda assim, apresentar uma mutação nos genes BRCA1 ou 2, por exemplo, não é certeza de câncer de mama. A maioria das doenças está relacionada às interações do nosso corpo com o mundo à nossa volta. E não esquece que eu vou ler de novo ali o que ele fala. Apenas cerca de 1% das doenças são hereditárias. E aí o repórter pergunta, coisas boas ajudam? Sim, bons hábitos, levar a vida de forma positiva realmente ajuda. E o estresse? O estresse de qualquer tipo ao longo da vida é fator de doença. Isso inclui a alimentação e maus hábitos. Hoje, vemos pessoas jovens com tipos de câncer que antes só surgiam após a meia-idade. O fumo e a má alimentação têm um peso negativo imenso sobre a regulação dos genes. Já o exercício promove grande impacto positivo. E aí o repórter pergunta, e o papel da genética? Ele responde, claro que ela tem peso, mas não é determinante para a imensa maioria das doenças e também para a forma como envelhecemos. Gêmeos univitelinos compartilham o genoma, mas expressam cargas genéticas diferentes e envelhecem de forma distinta, porque os genes são regulados e respondem aos estímulos que recebemos ao longo da vida. Aliás, abrindo um parênteses, uma vez eu vi uma reportagem que mostrava gêmeos idênticos e eles foram separados na maternidade, eles não sabiam que eles eram gêmeos idênticos e eles foram adotados por casais diferentes. Os gêmeos foram idênticos, o mesmo genoma, como ele falou aqui. Essas crianças que viraram adolescentes e adultos adoeceram das coisas da família adotiva, não adoeceram das coisas do pai biológico, dos pais biológicos. Isso mostra que realmente é o hábito, o estilo de vida. E aí o repórter continua perguntando, e quando começa a influência sobre o genoma? Nascemos com uma herança genética, mas ela vai sendo moldada pelos fatores externos desde a gestação. Quando ocorre a fecundação, a carga genética transmitida pelo pai e a mãe pode ser boa ou ruim, dependendo das experiências deles. Porém, o corpo tem um mecanismo de reset, de limpeza epigenética, que apaga essa carga epigenética. Isso acontece para que uma nova vida possa começar a trilhar o seu caminho. Talvez uma pessoa mais saudável ou mais feliz. Todas as marcas que herdamos são apagadas? Não. Existem marcas muito fortes, deixadas por acontecimentos dramáticos como guerra, fome, desastres e pandemia, que não só não são apagadas em algumas pessoas, quanto ainda poderiam ser transmitidas de alguma forma para gerações seguintes,
há estudos que sugerem isso e fala sobre o DNA ancestral, que depois eu vou falar mais sobre isso. Daí o repórter pergunta, que tipo de estudo? Por exemplo, sobre o Holocausto, que é muito bem documentado. Em Israel, há estudos com 3 gerações de sobreviventes e seus descendentes. E essas pesquisas detectaram uma frequência significativa de, por exemplo, distúrbios metabólicos nos filhos e netos dos sobreviventes do campo de concentração nazista. Também de distúrbios psicológicos como claustrofobia. Estudos na Holanda, com descendentes de pessoas que sofreram com a fome na infância causada pelos bloqueios da guerra, desculpa pela tosse, com a fome causada da guerra, tiveram resultados semelhantes. É perturbador. Eu mesmo descendo de sobreviventes do Holocausto. Daí ele pergunta o repórter, como essas marcas genéticas funcionam? O cerne é um mecanismo genético chamado metilação. Em linhas gerais, a metilação é a sintonia fina que regula onde e quando a velocidade e a intensidade com que esse gene se expressa. E como a epigenética entra nisso, a epigenética não se baseia no estudo do genoma em si, mas sim na forma como os genes se comportam. Temos muito mais características do que genes e a metilação, que é aquela sintonia fina, é fundamental para isso. A visão clássica de que um gene é a receita de uma proteína é apenas um modelo teórico muito simplificado. A vida real se expressa de forma complexa e a metilação é o agente dessa diversidade. É ela que faz os genes importantes para o coração se expressem nele e não em outras partes do corpo, por exemplo. Significa, vamos esperar as badaladas, que o que a gente já falava, que a epigenética cuida de 85%, e a epigenética é todo o nosso estilo de vida, o que eu como, o que eu bebo, com quem eu estou. Eu estava vendo hoje uma reportagem incrível de uma jornalista falando de um congresso que ela participou, falando sobre saúde mental, inclusive o Brasil é o país mais ansioso e depressivo do mundo, está entre os primeiros ali, e ela estava falando o quanto todo o estilo de vida interfere na nossa saúde, inclusive das pessoas que a gente convive, as coisas que a gente lê, os ambientes que nós estamos. E as medicinas ancestrais já falavam isso pra gente. Medicina chinesa fala isso, o Ayurveda fala isso, de buscar o equilíbrio. Então, o que eu falava, olha, 85% depende do seu estilo de vida, mudou, estava errado. É 99%. Então, não é porque a sua avó foi diabética, a sua mãe é diabética, você não precisa ser. O seu avô foi hipertenso, o seu pai foi hipertenso, você não precisa ser. A probabilidade de você ser vai ser muito grande se você tiver os mesmos hábitos que eles também tinham. Por isso que geralmente se repete, porque as famílias acabam comendo as mesmas coisas, tendo os mesmos hábitos, fazendo as mesmas coisas. E aí eu quero que vocês entendam que não é uma coisa só. Lembra que eu sempre falo que saúde é construção? Nós temos o tijolinho de beber água, o tijolinho da alimentação, o tijolinho de cuidar da pele de forma natural, o tijolinho de desparasitar, porque tudo isso é o conjunto de cuidar da nossa saúde, de construir essa saúde, de promover saúde. Assim como nós nos reunimos 2 vezes por semana para praticar yoga. Quem vai lá e pratica yoga entendeu que está treinando o cérebro e o corpo a estar mais relaxado. E quando você faz isso, tudo que eu treino, se eu for na academia, treinar, a minha perna vai ficar forte. Se eu treino perna, se o meu braço eu treino, vai ficar forte. Então eu treino a minha emoção para ela ficar mais forte, para nós criarmos uma coisa chamada resiliência.
Por isso que a gente pratica meditação na aula de yoga e a gente trabalha o nosso corpo. E aí eu queria aproveitar mais alguns minutinhos que nós temos para falar sobre esse livro aqui, chamado Medicina Vibracional, do Richard Gerber. Ele é bem denso, ele é um livro que é interessante a gente ler, mas tem que ler bem devagarzinho. Mas ele fala aqui muito da terapia floral, que é aqui, ó, medicina vibracional, uma medicina para o futuro. Então ele fala muito de como a gente cuidar da nossa energia, da nossa vibração, é mais importante do que a gente cuidar, simplesmente pensar na genética e cuidar de outras formas e ficar tomando remédio. E aí eu vou falar aqui, que aqui ele fala uma partinha do Eduard Bach, dos florais. Até Eduard Bach achou que as doenças eram causadas por uma incapacidade da personalidade física comportar-se segundo seus anseios, desejos e motivações altruístas. O eu superior guarda o conhecimento de todas as vidas passadas e dos padrões necessários para o posterior desenvolvimento da personalidade encarnada no nível físico. Uma falta de conexão e de coordenação entre o indivíduo e o seu ser, o seu eu superior, pode resultar em sentimentos de isolamento em relação às outras pessoas, em comportamentos que poderá refletir sentimentos de alienação. E olha o que mais fala esse livro aqui, de várias coisas, é bem interessante. Essa partinha aqui, ele fala de um estudo que foi feito com ratinhos, que eles provocavam um machucado nos ratinhos. Foram 48 ratinhos, eles faziam uma cirurgia para nessa cirurgia provocar um machucado e dividiram em 3 grupos de 16 ratinhos. Um grupo não fizeram nada, o outro grupo ficava ali na gaiolinha. E aqui, ó, primeiro grupo era o de controle, não recebeu nenhum tratamento. Segundo grupo foi seguro entre as mãos de um curandeiro, em uma gaiola especial. O terceiro grupo foi manuseado de forma semelhante ao segundo, a não ser pelo fato de que a gaiola foi exposta a um calor semelhante à temperatura de mãos humanas. Ao término do experimento, os 3 grupos foram examinados. E aí os registros finais mostram que os ferimentos dos ratos pertencentes ao grupo tratado pelo curandeiro, que aqui ele fala de reiki, imposição de mãos, que a gente vai chegar lá para frente, os ferimentos pertencentes ao curandeiro eram muito pequenos ou tinham sarado completamente. Os ferimentos dos ratos pertencentes aos outros grupos estavam em diferentes estágios de cicatrização. Embora uma rápida inspeção visual dos 2 grupos revelasse a existência de diferenças marcantes no grupo de suas feridas, foram feitas análises estatísticas que confirmaram que parecia ser óbvia. Nos ratos pertencentes ao grupo tratado pelo curandeiro, o processo de cicatrização das feridas era significativamente mais rápido. Terapias energéticas. E aí, tem mais um pedacinho aqui. Na década de 60, Dr. Bernard Grady confirmou a descoberta feita por Mesmer. Mesmer é lá atrás do século XVIII, de que as energias curativas produzidas pela imposição das mãos poderiam ser transferidas para a água. Dr. Masaru Emoto ensinou isso para gente. Grady, todavia, foi mais adiante e mostrou que esta energia sutil tinha efetivamente a capacidade de estimular a taxa de crescimento de plantas e a velocidade de cicatrização de ferimentos em ratos, além de prevenir o desenvolvimento de boço em animais suscetíveis. As pesquisas da doutora Krieger demonstraram que as energias dos curandeiros podiam aumentar os níveis de hemoglobina nos pacientes, um fenômeno semelhante ao aumento no conteúdo de clorofila em plantas tratadas por um curandeiro. A doutora Krieger foi mais adiante e demonstrou que as pessoas podiam aprender a efetuar curas. E o que eu quero dizer? Você tem a arte de curar em você. E você tem a arte de curar quando você faz uma imposição de mãos. Mãe
Tem coisa melhor do que bênção de mãe? Seu filho está doentinho, põe a mão nele, faça uma oração da sua forma, da sua crença e você vai ver a diferença que dá. Lembra que eu já falei mais de uma vez que eu estive com o Dr. Masaru Emoto e que ele falava que quando a gente pega água e a gente fala eu te amo para a água, eu estou mudando a frequência dessa água, ela está basicamente se tornando um remédio para mim. Então, as energias sutis são muito poderosas para nos tratar. Por isso eu gosto muito dos moduladores frequenciais, porque ele é energia. E por isso eu gosto muito dos óleos essenciais também, porque além de ser uma química condensada, ele tem alta frequência. Não existe óleo essencial com frequência menor do que 70 MHz. Nós temos óleos de 320 MHz e foi medida a frequência desses óleos essenciais. Então, quando nós estamos em contato com o óleo essencial, nós estamos elevando a nossa frequência. Se na homeopatia, que eu fiz a formação em homeopatia, a gente aprende que semelhante cura semelhante, semelhante atrai semelhante, se eu estou elevando a minha frequência do meu organismo, eu vou elevar todo o meu padrão. Se eu estou elevando todo o meu padrão, a probabilidade de eu despertar os genes negativos é muito menor. E o que isso tem a ver, por exemplo, com skincare, que essa mulher às vezes fala do skincare natural? Tudo a ver, porque quando a gente usa um produto cheio de derivados de petróleo, cheio de toxinas, eu estou baixando a minha frequência. Não tô deixando os meus receptores hormonais trabalharem direito. E o que tem a ver em fazer desparasitação? Tudo, porque quando eu estou com o meu organismo cheio de parasitas, nem o meu cérebro funciona direito, meu fígado não funciona direito, meu intestino não funciona direito. Por isso que em nossos grupos a gente vem falando por temas de vários assuntos. A gente falou muito tempo sobre o skincare natural e independente se você tem problemas de pele, melasma, dermatite, psoríase, ou se você quer apenas ter a sua pele, olhar no espelho e falar, putz, que cuts, e você está feliz com o que você vê. Então, porque a gente cada momento fala de uma coisa e agora a gente vai falar mais sobre a desparasitação? Porque o nosso objetivo é limpar o nosso organismo, o nosso terreno biológico, para que a gente tendo esse terreno biológico limpinho, as nossas células consigam absorver melhor nutrientes e também a energia. Se eu pego um peixe que tá ali num aquário com uma água suja, turva, não adianta eu pegar uma super ração e dar ali pro peixinho. Ele não vai viver. Eu preciso trocar toda essa água. É isso que a gente fala de terreno biológico. É isso que acontece no nosso organismo quando a gente faz uma desintoxicação e uma desparasitação. Você torna o seu corpo um organismo melhor e mais suscetível para que as suas células fiquem felizes, para que as células consigam ali ter entre elas, passear e ter os micronutrientes e absorver toda a energia que você precisa. Tudo isso é o que a naturopatia faz. Então, quando você vai fazer um tratamento de naturopatia, a gente vai mapear tudo isso em você, vai ver as suas maiores necessidades. Eu vou ensinar você, assim como a gente ensina pessoas queridas que estão aqui, como se cuidar, fazendo o suco detox, cuidando da alimentação, cuidando da higiene mental, praticando yoga, fazendo a desintoxicação eletrônica que a gente tem, porque o nosso objetivo é ter muitos dias de vida, mas ter muita vida em cada um desses dias. Então é uma vida com autonomia, que você consiga morar sozinho, cuidar da sua conta bancária, ir ao banheiro sozinho, tomar banho sozinho. Isso é uma vida com autonomia e com muita dignidade. E fazendo tudo isso, eu acredito que a gente aumenta a probabilidade de tudo dar certo e diminui a probabilidade de algo dar errado. Claro que podem acontecer acidentes no meio do caminho, e aí quando acontecer o que acontecer, a gente vai cuidando. Mas eu acredito que a gente fazendo tudo isso, cuidando da nossa alimentação,
tomando suplementação, usando fitoterapia, usando óleos essenciais, nós estamos impactando positivamente a nossa epigenética para que não se desperte, para que não se acorde os genes que não são benéficos. De novo, se você tiver possibilidade, tá mais barato do que quando eu fiz. Se você quiser, eu tenho até um código de desconto para você fazer o seu mapeamento genético. Eu optei por ir ao laboratório, colher o sangue, e daí você recebe um laudo gigante. E, por exemplo, é muito legal que ele fala quais os melhores tipos de exercício para você com base na sua genética, quais os remédios que não são interessantes para você, qual a melhor dieta para você seguir e fala as suas predisposições. Não aceite como sentença, eu não recebi isso assustada quando veio pra gente, eu fiz, o meu marido fez, mas com base nisso, eu já olhei ali e falei, então eu preciso olhar com mais cuidado e atenção para esse aspecto da minha saúde, e é isso que a gente está ensinando vocês. O nosso curso de epigenética já foi a primeira aula. Se você não participou, me chama, que eu coloco você em contato com essa escola, através de uma escola que está sendo dado esse curso. Você pode entrar, depois ele vai ser vendido nas plataformas, que vai ser bem mais caro. É muito legal e a gente deu dicas práticas do que você fazer, para você cuidar de uma forma melhor da sua epigenética. Deu meu tempo e eu adoro honrar e respeitar o tempo das pessoas. Então, eu daqui, de verdade, invoco para vocês bênçãos de paz, amor, saúde e abundância. Abundância de noites bem dormidas, de despertares felizes, de você ter todo o seu organismo funcionando bem, de você se olhar no espelho e estar satisfeito com o que você vê na sua pele, no seu cabelo, e de você ter muita disposição e que você seja muito rico daquilo que o dinheiro não compra. Eu agi do espaço Energia Vital, de verdade desejo que você esteja bem, mas eu sei que você pode estar muito melhor se cuidando de forma natural com a naturopatia. Eu espero você, eu desejo que você venha junto comigo trilhar esse caminho, participa do curso de epigenética que está muito incrível. E agora para você, eu digo tchau!